Sejam bem-vindos a mais um web papo da série Caminhos Possíveis. Eu sou a Nayara Ramos, aqui do canal Além da Conversa, coordenadora da Escola Crescer, educadora parental em disciplina positiva, assim como a Jeane, que hoje eu estou recebendo aqui. Quem me acompanha aqui já sabe toda a minha formação. Então eu vou passar hoje a palavra para a Jeane, essa baiana cheia de vida, que chegou aqui hoje para falar com a gente sobre emoções, não é, Jeane? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada, Nayara, pelo convite. É uma honra estar participando desse projeto contigo. É meu respeito e admiração, né, por levar esse conteúdo que pode ser transformador e significativo na vida dos pais, né, da sua escola. Então, o tema que a gente vai tratar hoje é cuidando das emoções de pais e filhos. Então, eu vou me apresentar um pouco. Então, eu sou Jeane, eu sou baiana de Feira de Santana, filha de Anacleon e Domivalda, a terceira de 6 filhos. Vim para São Paulo já há quase 20 anos, né? Mas na Bahia eu me formei em administração, com ênfase em hotelaria, pelo Instituto Federal da Bahia. E aqui em São Paulo eu fiz minha formação em psicologia, sou educadora parental certificada em disciplina positiva, facilito um programa que chama Encorajando Pais, que é um programa de encorajamento para pais em 10 sessões. Atuo hoje com psicologia clínica, majoritariamente os pacientes são famílias, né, são pais que me procuram com questões emocionais dos filhos, né, muito forte isso. Eu estou no 3º ano de pedagogia, então logo estou aí me formando professora. Sou estudante e praticante de yoga, que é uma paixão, né? Eu trago assim a coisa da meditação como uma ferramenta para controle emocional, para autorregulação, né? Se a gente for olhar os estudos mais recentes da neurociência, a gente vai falar do mindfulness, né? Que é aquela atenção plena que você desenvolve, né? Que é uma prática, é um treino para poder o estar presente, para poder controlar suas emoções. E sou terapeuta da criança interior, onde a gente entende que o que aconteceu na nossa infância sustenta o adulto que a gente é hoje, e não é olhar para o passado, mas é olhar e aceitar a nossa história. Então é um processo de cura muito linda, de feridas da nossa criança, que às vezes a gente funciona a partir da nossa dor, e essa dor interfere na relação com os filhos. Então, olhar essa criança interior ferida, né, que dor é essa, a gente com certeza melhora as relações com nossos filhos. Nossa, criança interior então, outro web papo, né? Dá. Se você quiser, a gente conversa. Dá sim. Dá outro web papo. Eu sou casada com o Carlos, a gente está fazendo aí quase 20 anos, escolhendo ficar juntos todo dia, né, eu falo que é uma escolha diária, que é um puta de um desafio, né? Verdade. E a gente tem, no total foram 6 filhos, né, mas 4 foram anjinhos, a gente perdeu aí no decorrer da gestação, e tem a Maria Fernanda, que tem 8, e o Miguel, que tem 6 anos. Eu tenho um Miguel. Como é que eu cheguei nesse... Você tem o Miguel também? Tenho, 2 anos. 2 aninhos. Fase gostosa. Desafiadora, mas gostosa. Então, como é que eu cheguei nesse tema? Cuidando das emoções de pais e filhos. Eu comecei a olhar mais para as emoções a partir da minha dor, né? Que dor é essa? Eu tenho 2 crianças que são de comportamentos completamente diferentes, temperamentos opostos. O Miguel é muito mais reativo, é muito mais que a gente chama de um temperamento sanguíneo, né? E a Maria é mais colérica, mais tranquila, é mais na dela. E o Miguel começou a apresentar um comportamento de reações, de comportamentos inadequados em relação à raiva. Porque tá tudo bem sentir raiva. A gente vai ver no decorrer desse bate-papo que todas as emoções, elas são úteis, elas são válidas e elas são saudáveis. Não existe uma emoção ruim, né? A gente acha que a raiva é uma emoção ruim, não é. Ela é válida, ela é necessária. O que é ruim? O comportamento inadequado a partir da raiva. E o que ele fazia? Ele se batia, ele batia a cabeça na parede, ele pulava, ele se machucava, ele se autolesionava, porque ele estava sem autorregulação emocional nenhuma.
ele não conseguia se autocontrolar. Então, a partir disso, eu comecei a estudar e entendi que muito desse processo de regulação emocional começa primeiro em mim, né? Eu sou preparadora emocional do meu filho. Se a gente for olhar o desenvolvimento cognitivo da criança, o cérebro, o córtex pré-frontal, que é responsável, né, pelos nossos pensamentos, raciocínio, e fala, ele é desenvolvido ao longo do tempo, ao longo de uma história. Então, a gente empresta o nosso cérebro racional para os nossos filhos, para que eles possam nomear o que eles estão sentindo. Né? Uma criança de 2 anos, ele não sabe dizer, ah, mãe, tô com raiva. Ah, mãe, tô com medo. Ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai se jogar no chão. Essa é a forma dele comunicar o que ele está sentindo. Né? Então, diante de um comportamento desafiador desse, o que é que eu faço? Enquanto preparador emocional do nosso filho. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse bate-papo. Normalmente, como é que a gente lida com as emoções? A gente entende que a gente é essa emoção. Eu sou a raiva. Eu sou a tristeza. Eu sou esse medo, se a gente for falar das emoções básicas. Eu sou essa alegria. E a gente não é, a gente está. Se a gente entende que a emoção é um estado, a gente entende que é passageiro. E a gente pode fazer escolhas diante da emoção. Né? Se a gente entende que a gente é essa emoção, a gente está o tempo inteiro com comportamentos reativos. A gente está sempre reagindo ao que a gente sente. E isso não é vantajoso, né? Porque entender que a emoção, ela não nos define, tá? Ela é um estado passageiro, a gente pode escolher como a gente reage diante de um estímulo externo, e ela não define a gente, né? Então, compreender um pouquinho disso é interessante. Então, é compreender que a gente não é as nossas emoções, que a gente não nasce com os nossos circuitos prontos, eles vão sendo construídos durante a nossa vida, com o que a gente experiencia, com o que a gente sente, com a nossa história, principalmente na primeira infância, né? Essa base emocional, ela é de 0 a 7, estruturante de 0 a 7. Mas, de acordo com a neurociência, a gente vai fechar esse desenvolvimento lá com os 24 anos atualmente. Há um tempo atrás era 21, agora com 24. Né? E dessa forma, entendendo que é algo que vai se desenvolvendo, a gente entende que a gente pode mudar. Né? Que a gente pode criar hábitos novos. Novas sinapses, né? Que a neurociência chama, né? A partir de treinos, né? E buscando coisas que façam sentido, né? Pra gente, a gente vai conseguindo criar novos caminhos e novos hábitos. O número de cognições de sinapses na infância são gigantes, né? Enquanto a gente vai envelhecendo, vai diminuindo, mas isso não impede que novas sinapses sejam construídas o tempo inteiro. Tem um estudo, na verdade, meu irmão falou isso esses dias de um professor dele de inglês. Ele tem 86 anos, ele teve um AVC e se recuperou muito rápido. E numa ressonância magnética, o médico falou assim: nossa, seu cérebro é de um jovem de 25 anos, o que é que você faz? Aí ele falou: eu sou professor de inglês. Então, o aprendizado de outro idioma, a vida que ele teve estudando, ele é um senhor de 86 com cérebro de 25. Né? O médico até se assustou: nossa, você não tem um cérebro de 86 anos. Então, enquanto a gente está vivo, a gente pode criar novas sinapses com coisas novas. Né? Algo que a gente precisa deixar claro é a diferença entre emoção e sentimento. A emoção é esse estado físico que a gente sente no corpo, né? E vai depender de cada pessoa. Então, tem pessoas que estão com raiva, que elas vão travar a mandíbula, que vai sentir aquele calor nas mãos, que vai começar a palpitar o coração. Então, esse é o estado, é a emoção. Como é que meu físico, minha reação é fisiológica a um estado emocional. E o sentimento é o que a gente interpreta dessa emoção. Então, já vem aí uma parte mental. Que significado eu dou para essa emoção? E a gente pode escolher. É isso que está o grande ganho
né, da gente entender emoção e sentimento, e entender que a gente pode se autorregular, se autocontrolar, porque aí a gente vai escolher como é que a gente interpreta essa emoção. Sim. Porque a interpretação é nossa, né? Sim. O autoconhecimento, ele ajuda muito nesse processo, porque a gente consegue trazer essa parte física para a nossa consciência, não é? Porque eu me lembro de alguns anos atrás que eu não conseguia perceber, por exemplo, o meu sentimento de minha emoção, raiva, no meu corpo. Eu não conseguia. Então, assim, depois de quando eu comecei a estudar comunicação não violenta especificamente, eu comecei a perceber primeiro isso, o físico, como que isso aparecia em mim. E aí agora, né, já adulta, gostaria de ter aprendido isso há mais tempo, eu consigo, né, monitorar esse pensamento que vem do sentimento, né, o julgamento, digamos assim, né, que faz o meu sentimento explodir, digamos assim. Isso. Demais, porque eu estava justamente nesse treino com você também. Eu tinha momentos aqui em casa que eu explodia. Aí eu gritava, eu perdia a paciência. E aí, estudando, porque de certa forma a gente precisa estudar para ser pai e mãe, né? Filho não vem com manual. Quanto tempo, quanta energia a gente gasta fazendo um curso, se preparando profissionalmente. E a gente vai ganhar um filho, né? Vai ter um filho no óleo. Quem é esse filho de 0 a 3 que eu estou recebendo? Né? O que é que ele precisa? O que é o comportamento esperado dele? Que não é a birra, por exemplo, é um comportamento esperado de 0 a 3. O que é que eu faço com isso? Aí eu vou para outra infância, aí eu vou para a adolescência. A gente não para estudar, né, para entender. Então, é bem importante a gente se abrir para esse processo que a gente precisa estudar para ser pai e mãe, entender a fase de desenvolvimento do nosso filho, para que a gente possa desenvolver neles habilidades e competências socioemocionais para a vida, né, que é esse o nosso grande desafio. E eu acho que também isso é bom para a gente, como pai, como mãe, porque isso traz para a gente, digamos assim, um certo conforto. Quando eu sei, por exemplo, que o meu filho de 0 a 3 anos, o que se espera dele é essa birra, que é um comportamento normal, isso me tira do desespero de ficar, ai meu Deus do céu, esse menino tem algum problema. O que é isso que está acontecendo, né? E me traz uma tranquilidade também para lidar com isso. Então, o estudar para ser pai e mãe para mim, é o primeiro passo para a gente conseguir ter uma maternidade, uma paternidade mais tranquila, certo? Com um pouco mais de paz. E mais consciente, né, Nayara? Sim, com mais consciência. né? Com mais consciência do nosso sentir e do sentir da criança, do que é que aquela criança vai ser naquela fase de vida, né? Isso faz toda a diferença mesmo. Então, a emoção são programas de ação coordenados pelo cérebro, que gerencia todas essas alterações do nosso corpo, que são alterações fisiológicas. É uma forma inteligente da natureza de agir sem perder tempo. Por exemplo, eu estou diante de um leão. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou lutar com ele, ou eu vou fugir. Isso é uma reação automática, porque se eu for acionar o córtex pré-frontal, ele vai me devorar. Então, eu preciso, ou eu vou correr, ou eu vou lutar com ele. Então, as emoções, elas foram muito importantes no nosso desenvolvimento evolutivo, né? Se a gente for pensar lá nos homens da caverna. Então, ela gera comportamentos biologicamente vantajosos, que a gente vai olhar para uma necessidade nossa que não está sendo atendida, né? Então, isso é importante entender. É sempre automática, garante a nossa sobrevivência, portanto, são úteis. Então, não existe emoções ruins. Todas as emoções, elas são válidas, elas são importantes e ela tem o seu lugar. O ruim é o comportamento inadequado a partir daquela emoção. Então, se eu tenho um filho que sente raiva, que era o caso do meu, e ele batia nele, porque eu falava, filho, não pode bater na irmã nem sair quebrando as coisas. Aí ele se batia. Aí ele entendia que ele podia fazer isso nele. Aí foi um exercício de, não, seu corpo também você precisa proteger seu corpo. Mas o que é que você faz para se acalmar? Esse foi um papo interessante. Ele falou assim, mãe, eu preciso batucar. Ok. Vamos batucar em quê?
Aí, vamos construir junto esse momento de calma sua. Eu teve por um mês, Nayara, eu trazia caixa de supermercado, caixa da calma do Miguel, e toda vez que ele sentia essa emoção chegando, porque aí, filho, o que é que você sente quando você está com raiva? Aí me dá vontade de bater. Ele tem uma energia que vem na mão, né? Eu tenho vontade de socar, Maria. Ele falava para mim. Falei, então a gente vai agora, não tá certo, socar a Maria, bater nas coisas, nem bater na mamãe, a gente vai bater na caixa. Então, por uma semana, toda vez que ele sentia isso, ele ia lá na caixa. Às vezes a caixa era completamente destruída, mas ele canalizava essa energia da raiva. E teve uma vez que ele falou, mamãe, se eu sentir raiva fora de casa, o que é que eu faço? Vamos levar a caixa. Eu passei um tempo levando a caixa, tá tudo bem, deixei a caixa na escola, mas ele foi se autorregulando. Hoje ele tá assim, muito poucos episódios que ele tem, e quando tem, ele consegue sair. Ele sente, ele já sai de cena, para não fazer o comportamento inadequado. Uhum. Isso é muito lindo de ver. Ah, demais, evolução, a gente vai na paciência, né? Uhum. E de repente ele já está se autorregulando. E se você tivesse reprimido isso, proibido, né? Como que seria? Talvez ele hoje teria explosões muito maiores, né? Dito que é feio, né? Às vezes ele fala para mim, um ou outro, se volta em minha briga e fala, eu não gosto do Miguel, eu não amo o Miguel. O Miguel é muito chato. Tá tudo bem não amar, não gostar, mas entenda que o que é que você não gosta? Aí eu não gosto quando ele pega minhas coisas sem me pedir. Eu falei, então não é do Miguel que você não gosta, é do comportamento dele de pegar as suas coisas sem a sua permissão. Então vamos sentar com o Miguel e conversar de que ele não pode pegar as coisas sem a sua Separar então, o comportamento da pessoa, né? Isso em comunicação não violenta. Eu aprendi isso em comunicação não violenta. A gente separa o comportamento da pessoa e aí a gente consegue entender o nosso sentimento a partir disso, né? Isso que você fala, exatamente isso que você falou. Eu não gosto disso que você fala, mas eu gosto de você. E isso para os filhos é essencial, né? E para os pais também fazerem essa separação. Eu não gosto do meu filho porque ele tem esses acessos de raiva, eu não gosto desse comportamento que não é adequado, né? E ir para esse caminho de autorregulação. A emoção do medo, por exemplo. Qual é o nosso estado fisiológico quando a gente está com medo? A gente tem um aumento muito grande de adrenalina e de cortisol, a gente fica hipervigilantes e hiperfocados. A emoção do medo é a emoção coletiva hoje. Não tem como falar do isolamento social, da pandemia, sem falar do medo. A gente está com o cérebro em modo sobrevivência. A gente está vibrando esse medo. Mas a gente pode escolher não ficar nesse medo, né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho disso. E lembrar que o estado emocional, como é uma reação fisiológica, ela dura pouco. Ela não dura muito tempo. São, às vezes, segundos de uma raiva. Você está no trânsito, alguém te fecha, aí você tem duas opções. Ou você se enche com aquela raiva, ou você respira e segue sua vida. Porque, às vezes, a gente fica com a raiva o dia inteiro. Lembra, nossa, o cara me fechou, quase bateu meu carro. Todo mundo que você encontra, você fala. Nossa, hoje de manhã o cara me fechou e bateu meu carro. Gente, aí você está vibrando o dia inteiro na emoção, né? Da raiva. Né? E causa um estresse, né? Então a gente precisa tirar o nosso cérebro desse estado emocional de medo que a gente está hoje. Ok, sentir medo. Eu tomo os cuidados necessários e sigo a minha vida. Eu não posso ficar nesse estado emocional de medo, porque ele vai virar uma ansiedade. A ansiedade pode virar um transtorno psíquico muito grave, da fobia, do pânico, de você ter ansiedade generalizada, aí não é saudável. Por isso que desenvolver inteligência emocional, que é a teoria do Daniel Goleman, né, é essencial para as nossas vidas. E primeiro a gente precisa desenvolver a nossa enquanto pai, para que a gente possa conseguir desenvolver a dos nossos filhos. A emoção, ela está associada, então, a dois estímulos. A gente tem o estímulo externo, quando acontece algo, como eu falei agora do carro, alguém te fecha no trânsito, e você tem o estímulo interno, que são as memórias afetivas.
Às vezes você está sentado e tal, e de repente vem uma tristeza, você lembrou de alguém que você perdeu, algo que aconteceu, e você se emociona com isso. Então, a emoção, elas são dessas duas formas, tanto de forma externa como interna. A emoção, ela é algo inconsciente, então ela acontece abaixo da nossa linha de percepção, mas sempre esse exercício que a gente pode olhar, a gente pode ser o observador que observa, né? Eu sou esse observador que observa a emoção acontecendo em mim, e o que é que eu faço? E é um treino, porque a gente não aprende a fazer isso, a BNCC está trazendo isso agora, né, de educação socioemocional, e é algo que a gente precisa treinar, precisa aprender para criar essas novas sinapses no cérebro. Então, a emoção, ela nos ajuda a nos comunicar com os outros, ela reforça o nosso sistema imunológico, ela nos protege de riscos, né? Então, quando a gente está diante de uma situação que causa um medo, opa, eu fico em alerta, o que é que eu preciso cuidar? Eu estou andando numa rua escura e eu entro no meu estado emocional de medo, de alerta, porque algo pode acontecer no meu entorno. E isso me mantém vivo naquele percurso, porque eu estou atento. Então, e nos ajuda a tomar decisões e lembra sempre das nossas necessidades, né? E aí a gente falou já que o inadequado é o que eu faço com aquilo, com aquela emoção. Então, a gente vivencia nossas emoções de várias formas, né, que pode ser eficazes ou não, e isso que é olhar para a inteligência emocional. A gente precisa continuar funcionando para além da emoção. Eu senti raiva, eu vou gerar um sentimento, como é que eu interpreto aquela raiva e eu funciono bem, apesar da raiva, e não tenho comportamentos inadequados. Eu não vou bater em ninguém, eu não vou gritar, eu não vou chutar. Então, é esse o exercício quando tem emoção. E isso é importante para os pais. Muitas vezes, Nayara, a gente se coloca na relação pai e filho superior. Eu ouço muito isso, assim, mas eu cresci apanhando. A gente vem de uma educação mais rígida, né, onde quem tem um poder manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo, na relação familiar. Então, a gente precisa olhar agora que a gente está numa relação mais igualitária, mas que isso não significa desobediência, não é isso, mas que o que a gente faz impacta e influencia o filho. A neurociência vai trazer a teoria... Oi. Eu acho que essa relação mais horizontal que você está trazendo agora, ela está permeando grande parte já da nossa sociedade. Porque antes até as relações de trabalho eram muito assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, os nossos pais traziam isso para dentro da nossa casa também, mas hoje as grandes empresas cocriam, né? Eles querem que todas as pessoas trabalhem juntas, né? Que sejam ali iguais, que todos se respeitem, já trazem muito essa coisa da emoção. E dentro das nossas casas, está acontecendo isso também. As nossas crianças, elas já não são como nós fomos, né? Por exemplo, assim como nós não fomos como os nossos pais foram. Sim. Né? Então, assim, a sociedade está evoluindo. E onde eu volto na parte dos pais estudarem para criar esses filhos, é porque esses filhos, eles são diferentes. É uma geração diferente. Sim, é uma geração diferente. Esses dias, meu marido trouxe... Mas ele tira a minha paciência. Aí eu, oi? Né? Uma criança de 6 anos tem o poder de tirar a sua paciência. Olha de novo, né? Você é o adulto da relação, o autocontrole é seu. Uma criança, ninguém tem o direito, tem o poder de tirar a nossa paciência. A gente perde porque a gente quer, alguma necessidade nossa não está atendida, e isso é muito importante na relação de pais e filhos, entender que a gente precisa também atender as nossas necessidades, para que a gente possa atender a necessidade dos filhos. A gente tem um caminho, às vezes, de muita doação, principalmente quando a gente é mãe, né? A gente só doa. Teve momentos aqui que, acho que teve uma fala esses dias que eu falei para a Maria Fernanda fazer alguma coisa, mas por que, mãe? Vai fazer porque eu estou mandando. Na hora, né? Quando eu falei, cara, de onde vem essa fala? Ouvi isso do meu pai.
Mas foi assim, muito assim, eu falei já, nossa, aí já fui conversar com ela, né? Cheguei perto, me conectei, mas eu estava na cozinha, já eu respirei, falei assim, de onde vem essa fala? Deixa eu conectar com a minha necessidade. Aí eu tinha levantado, eu não tinha feito minha meditação, não tinha feito minha yoga, não tinha escovado o dente ainda. Sabe quando você cai da cama e vai, e de repente você estourou por uma necessidade sua que não estava sendo atendida. Então, quando a gente vai nessa caminhada de olhar as nossas emoções, entender como a gente funciona, mais rapidamente a gente volta ao nosso estado de equilíbrio, né? Porque os estados emocionais, se a gente fosse fazer uma analogia, são como ondas. Imagina que você é um surfista, né? Esperando lá naquela calma, de repente chega aquela onda e você sobe na onda, vai, de repente você baixa. Então, as emoções é isso. Eu chego, às vezes, no pico de uma raiva, de uma tristeza, mas se eu consigo me autorregular, eu consigo voltar de novo para o meu estado emocional. Se eu vivo um luto, por exemplo, a gente tem um momento que a gente está vivendo vários lutos e o nosso rito de luto mudou. A gente não pode se despedir de quem a gente ama, né? E como é que eu lido com isso? Ok, eu vivo a minha tristeza, toda ela aqui, mas eu consigo voltar a um estado emocional alegre depois. Eu não posso ficar nesse estado de tristeza porque vai virar uma depressão e isso é ruim, né? Então a gente precisa entender que são ondas que vêm e vão e que a gente vai ser aquele surfista desenvolvendo a nossa inteligência emocional, que é a teoria trazida pelo Dr. Daniel Goleman, de controlar nossos humores, assim como o surfista pega as ondas, né? E a inteligência emocional é isso, é a gente aprender a lidar com essas oscilações e surfar de forma equilibrada nas ondas emocionais. Então, quais são os 4 estágios da inteligência emocional? Isso tudo que a gente falou até agora. Eu conheço e nomeio o que eu sinto. É o primeiro passo. Eu deixo sentir plenamente aquela emoção. Eu vivo, eu não nego. A gente tem, às vezes, essa emoção da raiva, né? Que a criança traz, mas eu tô sentindo raiva do meu amiguinho. Não sinta raiva do seu amiguinho, é feio, né? Como é que você vai sentir raiva do seu amiguinho? É seu melhor amigo, tá tudo bem sentir raiva. Deixa viver essa raiva, né? Porque aí a gente consegue controlar, consegue nomear, elaborar, e aí a gente muda o nosso estado de humor. Então, e separar, né, o comportamento do amiguinho, e, né, o que você pôs ainda há pouco, você não tem raiva do seu amiguinho, é do que ele fez com você, é isso que te chateou, né? Então a gente tenta resolver o conflito, o que trouxe a raiva, não separar a criança da outra criança, né? Sim, isso é ensiná-los a ele a fazer essa separação do comportamento da pessoa, né? Isso. Na escola acontece muito isso, né? De brigar e falar, eu nunca mais vou falar com fulaninho. Aí às vezes chega em casa e os pais dizem, você tá proibido de falar com esse fulaninho, né? E aí a gente vai tentando, né, encontrar esses caminhos ali para orientar as crianças a fazer exatamente essa separação, né? Porque se ele generaliza, se ele traz, tipo assim, eu fico com raiva de você, então eu não vou mais gostar de você, ele leva isso para a vida inteira. Todo mundo que fizer uma raiva para ele, pode ser qualquer pessoa, né? O irmão, a tia, qualquer pessoa. Você me fez uma raiva, né? Porque você acabou de falar que ninguém faz raiva na gente, né? Então, eu automaticamente te excluí da minha vida. Então, é muito importante a gente fazer essa separação desde crianças. Aí eu vou trazer a teoria do Dr. Daniel Siegel, que é o cérebro na palma da mão, que fica de uma forma didática para os pais entenderem como é que o cérebro, de forma bem simples, como funciona, e para no momento desses comportamentos desafiadores, a gente entender o que é que a gente precisa fazer. E dependendo então, da idade da criança, Jeane, dá para ensinar isso aí para a criança também, não é? Sim, aí ensina para a criança. Tem um pacientinho que a mãe ensinou, e ele estava montando quebra-cabeça, e ele falou assim, mãe, eu tô com meu cérebro assim, porque ele não estava conseguindo, né? Ele queria dizer que estava meio irritado, ó, meu cérebro tá meio assim.
né? Tipo, tá, eu tô pela metade, mas eu tô para ficar assim, né? Explicar para as pessoas entenderem. Então, imagina que a nossa coluna, né, é o nosso punho. Aqui a gente tem a região do sistema límbico, aqui é a amígdala, e o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, pelo pensamento lógico. As nossas emoções, elas são reguladas pelo sistema límbico, né? Então, quando a gente está no estado emocional, a gente está com o nosso cérebro funcionando apenas pelo sistema límbico, pela reação de luta ou fuga. É necessário que a gente trabalhe com o cérebro de forma integrada, onde o córtex pré-frontal, ele se integre com o sistema límbico e a gente possa reagir diante das situações com calma, né? Então, quando existe um conflito, normalmente as duas pessoas estão acessando apenas o sistema límbico e as duas estão sem a unidade, sem o cérebro trabalhar de forma integrada. Então, é entender que aqui não tem diálogo e que precisa da gente trabalhar com o cérebro de forma integrada, onde o córtex pré-frontal tem o controle e a gente conversa, dialoga de forma respeitosa. No conflito, vai dar zica, não vai dar certo. Então, sempre entender que a gente precisa se acalmar para poder reagir. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, eu vou falar algumas estratégias de como a gente pode lidar com as emoções. E aí eu estou falando das emoções básicas, a gente não trouxe as emoções secundárias, que são a frustração, o orgulho, a ansiedade, inveja, então a gente só trouxe as básicas, a inveja, que é raiva, medo, tristeza, e o estado emocional da alegria. Então, por exemplo, o estado emocional da raiva, cada um vai ter o seu recurso, vai encontrar o seu caminho, mas contar até 10, a literatura médica traz que funciona, como eu falei, imagina que é uma reação de segundos, então se você consegue parar e contar até 10, você consegue voltar para o seu estado de equilíbrio, né? Respirar muito, que é você respirar profundamente, e é interessante sair dessa respiração curtinha do pulmão e jogar essa respiração para o abdômen. Eu respiro pelo abdômen de forma profunda, como se eu tivesse uma bexiguinha aqui, enchendo a barriga. É uma forma de se acalmar. Isso com a criança super funciona, né? Tem um videozinho no YouTube que é de um peixinho. Eu tenho no meu Instagram. E desce, sobe e desce. Então, é colocar a criança para respirar, né? Para que a gente volte que o cérebro funcione de forma integral e a gente não seja só reativo. Sair de perto, então se é uma situação conflitante, respirar até 3, contar até 10 e sair de perto da situação, para que você possa pensar e se acalmar, ou ignorar o que está sendo dito, para que isso não interfira. Então, isso são estratégias que você pode usar. Mas você também pode conversar com essa criança e ver como é que ela se acalma. Tem criança que vai se acalmar. A minha, por um tempo, a Maria Fernanda, de 8 anos, se acalmava me abraçando. Para ela não ir para cima do Miguel. Ela, mãe, posso te dar um abraço? Ela vinha e me abraçava. Era a forma de um tempo. Depois teve um outro tempo que ela ia gritar no travesseiro. Ela pegava o travesseiro, gritava e deixava aquela energia da raiva sair. Então, é sempre canalizando a energia. É nunca dizendo que está inadequado ou que é ruim. Que é essa de você encontrar um momento de pausa positiva, né? Que a disciplina positiva traz, de você se acalmar, de encontrar esse centro, de se reequilibrar para poder sair para caminhar, ouvir uma música, bater num colchão. Aí você escolhe qual é o caminho, tá? Em relação à raiva. Em relação ao medo, aí você precisa trabalhar com a questão que existem 2 medos. Existe o medo real e o medo irreal. O medo real é aquele que você está diante de uma situação da qual algo vai acontecer fisicamente com você, que seria a analogia de ter um leão na sua frente, ou de você estar andando numa rua escura, existe a possibilidade de você ser assaltado, é um medo real. Mas o medo irreal é aquele, por exemplo, o medo do escuro. A criança apresenta o medo do escuro. Ah, mãe, não vou ficar no meu quarto sozinha porque eu tenho medo do escuro. Esse medo é um medo imaginário, não é um medo real. E é
você conversar com essa criança. Tá bom, vamos ver o que é que acontece no escuro. Senta no escuro com ela, fica um tempo com ela. O que é que aconteceu? Olha embaixo da cama para ver se tem monstro. E é sempre trazer para ela o que é o medo real e o que é o medo irreal. A tristeza, quando a gente está triste, se a gente for ver os compositores, os poetas, muitas músicas são escritas, né, muitos quadros são feitos no momento de tristeza, com a emoção da tristeza. Então, uma orientação dentro da inteligência emocional, de você cuidar, é você usar esse momento da tristeza de uma forma criativa. Colocar sua mente para produzir algo novo. Eu vou costurar, eu vou fazer uma pintura, eu vou sentar fazer um poema, eu vou fazer um crochê. Então, você vive, você sente a tristeza, mas você produz algo novo. Você bota sua mente criativa para funcionar. Então, essa é uma estratégia para você lidar com a tristeza, né? E deixar viver a tristeza. Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que não se dão tempo a viver esse luto, porque querem ficar alegres daqui a um mês. Né? Não, já quer voltar tudo, e não vai, você precisa dar esse tempo, se permitir viver essa emoção, mas entendendo que você pode fazer essa virada de chave e usar de modo criativo essa tristeza. A psicologia positiva, que é uma abordagem que eu trabalho, ela vai trazer emoções positivas. Uma delas é a gratidão. Então, outro exercício diário que você pode fazer, ao que eu agradeço hoje, né? Tem uma técnica de você montar um pote da gratidão e colocar 3 cores diferentes. Hoje eu vou agradecer a uma situação, a uma pessoa ou a um objeto. E todo dia você senta e agradece por algo. Essa é uma forma de alimentar o nosso corpo, a nossa mente, com algo positivo, né? Com a emoção positiva que é a gratidão. Então, todos os dias agradecer por algo é algo incrível, né? Verdade. Então, fazer o exercício da gratidão diária seria um convite para a gente lidar com esse momento da pandemia social, onde parece que tudo não tem jeito, tudo não tem solução, né? Dar conta do aqui e agora. Todo dia eu levanto, o que é que eu consigo dar conta hoje? O que é que eu posso fazer hoje? E todo dia ser assim, para que a gente consiga se permanecer saudável e sair mais forte disso tudo. Jeane, Né? a gratidão, ela me ajuda com esse exemplo do carro, do trânsito que você deu. Eu moro em Goiânia, né, e as pessoas aqui costumam dizer que carros não vêm com seta, né? Então, vira e mexe eu acho que todos os estados as pessoas devem fazer esse mesmo comentário. Comumente, como é um trânsito cheio, a gente é fechado no trânsito, né? E comigo vem, sim, a primeira emoção, essa do medo, né? E aí a parte da reatividade. Mas logo em seguida é a gratidão que me faz voltar para o meu equilíbrio. Porque logo que tudo isso acontece, muito rapidamente eu já estou, mas graças te dou, né? Agradeço a Deus, falo graças te dou, meu Deus, que essa pessoa não bateu no meu carro, que tá tudo bem, né? Que eu fiquei bem. E aí eu continuo. E eu esqueço. Eu não fico vibrando naquela emoção, não. Sim, esse é outro exercício de inteligência emocional que a gente precisa fazer e traz muito da atenção plena do aqui e agora, porque a gente carrega, né? Tem uma história budista de um monge, diz que estava o monge e o discípulo caminhando e precisaram passar um rio onde a correnteza era muito forte. E existia uma mulher do outro lado do rio que precisava de ajuda para atravessar. Só que dentro da religião deles, eles não podiam tocar em mulheres. Mas o monge, vendo a situação da mulher, pegou a mulher pela mão e ajudou ela a atravessar o rio naquela correnteza forte, deixou ela do outro lado e foi embora. 15 dias depois, ele viu que o discípulo ainda continuava incomodado com alguma coisa e foi perguntar: o que aconteceu? Eu percebi que esses dias você está muito incomodado com alguma coisa. E o discípulo falou: mestre, a gente não pode tocar em mulheres. E naquele dia você ajudou ela a atravessar o rio e isso está me incomodando muito. E o mestre respondeu: eu deixei a mulher do outro lado do rio, você está carregando ela até hoje.
né? Que sabedoria. Que sabedoria, é essa a diferença, né? Ninguém nos faz sentir nada, a gente escolhe o que a gente sente. Então, o outro não tem culpa pelo que a gente está sentindo, a emoção é nossa, né? Essa nomeação do que a gente sente é nossa, a gente é autorresponsável por isso. E ao entender isso enquanto pais, a gente vai autorregular os nossos filhos. Né? A gente, em vários momentos, vai emprestar o nosso cérebro racional para os nossos filhos, para que ele nomeie, entenda o que eles estão sentindo. E nessa caminhada, a gente vai trabalhando a autorregulação, a inteligência emocional, que é para a vida. Né? É para a vida. Sem inteligência emocional, a gente não tem uma vida feliz. Não encontra equilíbrio nem paz, né? Nunca. Exatamente. Então, Jeane, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito honrada de estar aqui pelo convite. Eu me sinto muito honrada por você ter aceito, por você contribuir de coração, né? Trazer aqui o seu tempo, né? No Dia dos Namorados, tá, gente? Que fique registrado. Hoje é 12 de junho. As pessoas vão ter acesso a isso aqui lá para o dia 20 e poucos, por aí. Mas ela veio aqui hoje, né? Eu fiz o convite, ela aceitou e eu estou, assim, muito feliz por ter tido essa conversa com você. Porque eu tenho muito isso comigo, né? Esse assunto era para você e foi perfeito do jeito que foi. Bom, muito obrigada, viu, por tudo. Eu que agradeço. E para quem nos assiste, gratidão também. O nosso desejo é que tenhamos conseguido contribuir com você também. Esse sentimento que tem aqui, nessa conexão aqui, ela possa chegar até você, invadir a sua família também, né? A sua casa, seu relacionamento com os seus filhos, né? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.